12h16, vamos lá para a redação da TV Atalaia. Vamos atualizar os números, saber como estão os leitos aqui no estado, os que estão sendo divulgados pelo governo. Com Jéssica Cruz, direto da redação. Com você, Jéssica. Oi, Ricardo. Pois é, né? Situação difícil, tudo isso que a gente está vivenciando, mas vamos falar então sobre esses dados que foram divulgados pela Secretaria de Estado da Saúde neste domingo, no início da noite. É sempre no final do dia que vem essas informações atualizadas. Então, 319 novos casos de coronavírus, como eu falei lá no início, foram confirmados e mais 9 óbitos. Entre as vítimas, 4 são daqui de Aracaju. Uma vítima de Nossa Senhora do Socorro, uma idosa de 74 anos que estava internada, uma mulher de 60 anos de General Mainar e uma outra mulher de 54 anos em Itaporanga da Ajuda. Ao todo, desse número de óbitos aqui no estado de Sergipe, são 217. E de confirmações da doença, 9.290 casos de coronavírus. É importante a gente ressaltar que 4.448 pessoas já estão curadas aqui no estado. E quando a gente fala também desses números, a gente destaca o internamento. Como você falou, 383 pessoas estão internadas aqui no estado de Sergipe, seja na rede pública ou na rede particular. Na UTI, 151 pessoas estão internadas e na enfermaria, 232 pessoas estão internadas. Mas quando a gente separa a UTI pública, UTI particular, 78 estão internadas na UTI pública e 73 na UTI particular. É importante destacar também, Ricardo, que a UTI particular ela está superlotada, 91%, mais de 91% a taxa de ocupação da UTI particular. Agora eu vou também para os dados da Covid-19 com relação aos municípios, né? Porque quando a gente divide isso, a gente percebe com mais clareza aquelas cidades que têm maior quantidade de casos da doença. E Aracaju continua nessa liderança. São 5.296 casos da doença aqui no estado. Após Aracaju, vem Nossa Senhora do Socorro, com 737 casos. Itabaiana, 421 casos, São Cristóvão, 404, Nossa Senhora da Glória, 213 casos, Estância, 202 casos, Barra dos Coqueiros, 201 casos, Lagarto, 195 casos, Itabaianinha, 155 e Simão Dias, 151 casos. A gente fala também, Ricardo, sobre a taxa de isolamento. Estou aqui abrindo essa taxa de isolamento, porque eu lembro que na semana passada a gente falou sobre essa taxa, né? Alguns municípios estavam com uma taxa de 54%, 55%, que era uma taxa considerada boa. Pois é, agora a situação mudou muito. Olha, todos os municípios estão abaixo do que é esperado pelo Estado com relação à política de isolamento. O ideal, segundo o Estado e também especialistas, é de que seja um isolamento de 70%. Mas olha, o município que cumpre mais ou menos esse isolamento de 42% é a Divina Pastora. Aracaju está com 39%. E na semana passada, Aracaju estava com 53%. Ou seja, esse isolamento ele vem diminuindo cada vez mais. Lá, ó, o município com menor isolamento, com taxa de 28%, está Nossa Senhora de Lourdes, depois também com 28%, Monte Alegre de Sergipe, 26% ou 28%, estou um pouquinho cega, viu, Ricardo? São Domingos tem também Tomar de Jeru com 29%, ou seja, esse isolamento ele vem diminuindo cada vez mais, ninguém está dentro por enquanto, do que é considerado regular. Ricardo. Lamentável. Olhe bem, Jéssica Cruz, quando você fala de isolamento, a gente acompanha e a gente pede à população, olha só, a TV Atalaia, o Balanço Geral, a gente pede à população que só saia se precisar. E se sair, saia com máscara, com todo o cuidado de distanciamento social. Essa é a nossa política. A gente não quer aglomeração, a gente quer que a vida volte ao normal, a gente não quer que as pessoas fiquem doentes, que morram, não, nada disso.
Agora a gente precisa de orientação, de informação, de cuidado, de transparência. Obrigado, Jéssica Cruz, por sua participação direto da redação.